Boa noite, irmãos. Nós daremos início ao estudo bíblico e faremos agora uma breve oração. Eu convido os irmãos a curvarem a cabeça, fecharem os olhos. Neste momento nós descansarmos em Deus. Senhor, nós viemos aqui neste lugar para buscarmos a Ti, para adorarmos o Teu nome e para conhecermos mais sobre a Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa falar através deste estudo bíblico, trazendo entendimento na interpretação das Escrituras, trazendo entendimento ao olharmos para a obra e pessoa de Cristo, a fim de que todas as coisas, no final, levem a glória a Ti. Por isso, ó Deus, eu peço a Tua bênção sobre nós. Descansa o nosso coração em Ti. Traga paz sobre todos nós. Que os nossos pensamentos neste momento se voltem para este estudo bíblico, a fim de compreendermos ele. Pedimos a Tua ajuda, a ajuda do Teu Espírito Santo nessa noite. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu tratarei então nesta noite do estudo bíblico, o Evangelho e a extensão de sua graça. Nós iniciaremos hoje o capítulo 20 da nossa confissão de fé. E o que o parágrafo 1, ele diz deste capítulo? Ele diz assim: o pacto das obras foi quebrado pelo pecado e se tornou inútil para conduzir a vida. Mas Deus se agradou em desvelar a promessa de Cristo, o descendente da mulher, como o meio de chamar os eleitos e gerar neles fé e o arrependimento. Nesta promessa, a essência do Evangelho foi revelada, o que tornou-a eficaz para a conversão e salvação de pecadores. Hoje eu tratarei em especial sobre esse parágrafo e eu farei uma introdução para nós entendermos melhor o que significa este parágrafo e depois entraremos mais aprofundado nele. De uma maneira mais simples para nós entendermos, significa que foi do agrado de Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Desde o começo, Ele faz a promessa de Cristo e da salvação por Ele, primeiro a Adão, depois gradualmente aos outros patriarcas e profetas, e em seguida a todo o Israel. Finalmente, no Novo Testamento, Ele revelou essa promessa plenamente na vinda de Cristo. Assim, todas as pessoas salvas, em qualquer tempo, foram salvas somente por essa promessa. Sendo no tempo presente, revelado de forma mais plena na pessoa e obra de Cristo, e anunciada pela pregação do Evangelho. Nós iniciaremos tratando a respeito disso, que Deus, desde a eternidade, Ele vai ordenar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como o único mediador, e desde a eternidade, Ele vai preparar tudo para que isso aconteça. E essa promessa de Cristo, ela foi feita primeiro a Adão, que nós vamos ver, e depois ela foi sendo revelada até no Novo Testamento, ter sido revelada de uma forma plena na vinda de Cristo. E hoje, anunciado pela pregação do Evangelho. Quais são a fundamentação bíblica a respeito disso? De Cristo como o mediador eterno. Em 1 Pedro 1,
do versículo 19 ao 20, vai tratar sobre isso. E diz assim: mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, Deus o escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo. Mas ele manifestou isso publicamente, nestes últimos dias, como uma bênção para vocês. Em Efésios 1, 9 a 10, diz: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. 1 Timóteo 2,5: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O plano de salvação não foi uma reação ao pecado humano, mas algo decretado por Deus antes da criação. Quando nós falamos sobre a salvação em Cristo, nós estamos falando de algo que foi decretado, planejado, projetado por Deus desde antes da criação. Em 1 Pedro fala exatamente isso, que o derramamento de sangue de Jesus, a entrega dele, não foi depois do pecado, mas a entrega dele, Deus o escolheu para isso antes da criação do mundo, mas foi manifesto publicamente quando ele veio a este mundo morrendo numa cruz. Mas desde a eternidade, Deus já havia estabelecido Jesus como o único mediador, como o único meio de salvação, Cristo como aquele a quem todas as coisas que existem convergem na pessoa dele. Tudo que existe, seja no céu ou na terra, é convergido, aponta para Cristo. E Paulo ele vai falar isso de uma forma bem clara, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Cristo, então, ele é o mediador eterno. Também a promessa dada a Adão. Após Adão pecar, o que vai acontecer? Nós vamos ver o anúncio do que nós chamamos de proto-evangelho, que é a primeira menção do evangelho na Bíblia, que é Gênesis 3,15. E vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o primeiro anúncio do Evangelho. Então, após a queda, quando Adão peca, o que nós vamos ver já no capítulo 3? O anúncio de que Deus salvaria o homem através do descendente da mulher. Até aqui, nós vamos começar a analisar que essa promessa, ela, ao ser dada a Adão, ela não era bem clara de quem seria essa pessoa. Nós vamos ver que essa promessa ela vai ser dada após a queda, e ela vai sendo desvendada, de uma forma progressiva para toda a humanidade, até chegar a Cristo. Então essa promessa, a qual o descendente, ele esmagaria a cabeça da serpente, que viria um descendente da mulher, que venceria agora a serpente, essa promessa ela foi renovada aos patriarcas, ao que diz em Gênesis 12, do 3 e o 7. Abençoarei os que te abençoarem. Deus vai falar a Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele disse: darei esta terra à sua descendência. Em Abraão
todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas olha que interessante, que Paulo ele vai trazer uma revelação mais profunda dessa passagem em Gálatas 3:16, quando ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Olha que Paulo ele diz em Gálatas, que a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, e não aos descendentes, como se fossem muito, mas ao descendente. E Paulo diz que esse descendente é Cristo, exatamente o que diz em Gênesis 12. Ele disse: darei esta terra à sua descendência, referindo a quem? A Cristo. Paulo diz que essa promessa do Evangelho, anunciado de antemão a Abraão, apontava para Cristo. Quando Deus faz a promessa lá no início para Adão, e depois para a descendência de Adão, que vai ali nos patriarcas, que seria Abraão, até então, eles apenas sabiam que haveria alguém que viria, a qual venceria a serpente e que abençoaria toda a terra. Mas até então eles não sabiam quem seriam de uma forma plena essa pessoa, mas eles sabiam que viria essa pessoa. No Novo Testamento, essa pessoa é revelada como Cristo. Então no Novo Testamento nós temos a revelação. Hebreus 10, do 1 a 4, vai dizer o quê? Que a lei e os sacrifícios eram sombras que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus falando. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus afirma que as Escrituras do Antigo Testamento testificavam dele. No Novo Testamento nós vamos ter o que? Essa revelação. Você observa que nós já estudamos no capítulo anterior sobre a lei e os sacrifícios, né, que eram feitos. Então havia lá o sacrifício dos animais, haviam as leis cerimoniais, havia a guarda das festas, havia o templo ou o tabernáculo e depois o templo. E tudo aquilo, até então, apontava de uma forma ainda velada, encoberta para a pessoa de Cristo. Eles não entendiam ao certo que aquilo era referente a Cristo. Apenas apontava de uma forma que eles não tinham a revelação plena. E onde estava a fé deles? Estava nisso, nessa pessoa que viria. A fé deles estava no quê? No templo que estava ali a presença de Deus. A fé deles estava no quê? Nos objetos, porque tudo aquilo tinha um significado por trás, que ainda era velado, mas que no Novo Testamento mostra o quê? Mostra que tudo apontava para Cristo. O próprio Cristo fala o quê? Olha, vocês, ao examinar as Escrituras, quando ele diz Escrituras, era o Antigo Testamento, porque até então não havia ainda escrito o Novo Testamento, quando Jesus faz essa abordagem. Então Jesus vai falar para eles, olha, observem o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento testificam de mim. Jesus falando, que o Antigo Testamento apontava, falava a respeito dele. E depois nós temos o quê? O cumprimento pleno em Cristo. Em Hebreus 1 vai dizer o quê? Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, mas agora ele falou de forma final pelo seu Filho. Gálatas 4, 4 a 5. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, nos tornássemos filhos de Deus. Em Cristo nós vamos ter o quê? O cumprimento completo de toda a profecia do Antigo Testamento.
É por isso que nós hoje não acreditamos mais em novas revelações ou em novas profecias. Porque as profecias e as revelações que estavam no Antigo Testamento tinha uma finalidade: apontar para Cristo, a fim de que aqueles que crerem em Cristo fossem salvos dos seus pecados. Olha como é simples. Antes, Deus falava de muitas maneiras pelos profetas. Agora, Ele falou por meio do seu Filho. De que forma? De forma final. Cristo é a revelação final de toda a Escritura. E quando Ele veio, você observa que Ele veio na plenitude do tempo, significa no tempo ideal. Ele é nascido de mulher. Vocês lembram que o descendente, ele deveria nascer de uma mulher. Ele vem debaixo da lei, nascido sobre a lei, sobre a vigência do Antigo Testamento. Para quê? Para agora resgatar os que estavam sob a lei, sobre a maldição da lei, a fim de que recebêssemos agora a adoção de filhos, a fim de que por meio de Cristo nós nos tornássemos filhos legítimos de Deus. Observamos também a unidade da salvação em todas as épocas. Atos 4:12. Pedro vai dizer que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome dado a nenhum outro nome a não ser Cristo. Jesus, ele vai dizer em João 14:6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Em Hebreus 11 vai falar sobre a galeria da fé, e mostra que os antigos creram nas promessas de Deus, olhando para a obra futura de Cristo. Assim, os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela fé no Cristo prometido. Nós, do Novo Testamento, somos salvos pela fé em Cristo já revelado. Nós podemos observar a unidade da salvação em toda a Escritura, porque toda a Escritura, ela apontava para um único Salvador. Não era aquele cordeirinho que era imolado na Páscoa, não era aquele animal, era Cristo. O templo era Cristo. As festividades eram a respeito de Cristo. Toda a vestimenta sacerdotal apontava para o sumo sacerdote, que é Cristo. Todas as coisas, rituais e tudo, apontava para Cristo. E é exatamente o que o apóstolo Pedro diz em Atos 4, que só podemos ser salvos por meio de Cristo. Jesus diz que ninguém pode ser salvo senão por meio dele. E todos os homens da fé, que é descrito em Hebreus 11, homens e mulheres, descritos em Hebreus 11, vai apontar para o quê? Que a fé deles estava na vinda futura de Cristo. Por isso, quando as pessoas perguntam, mas como as pessoas foram salvas antes de Jesus vir? Como que elas foram salvas? Elas foram salvas por meio da fé no Messias que viria para os salvar. Então, o Antigo Testamento, como no Novo, a salvação sempre foi por meio da fé. Tem religiões que vão ensinar que não, que era por meio de obras. No Antigo Testamento tinha que obedecer para ser salvo. Não. Sempre foi por meio da fé. No Antigo, para ser salvo, eles tinham que colocar a fé na promessa do Messias que viria para os salvar. Eles não viram, mas eles creram na promessa que aconteceria. E nós, no Novo Testamento? Nenhum de nós também vimos Jesus. Por isso que nós somos salvos pela fé no Messias que veio para nos salvar. É a mesma essência. Eles acreditavam sem ver que viria o Messias para os salvar. Nós acreditamos, sem nós vermos, que Jesus veio para nos salvar. No Antigo Testamento,
A fé no Cristo prometido. No Novo Testamento nós somos salvos pela fé agora no Cristo revelado. Olha que interessante, né? A unidade da salvação em todas as épocas. O parágrafo 1, ele vai afirmar 4 verdades centrais para nós. A primeira verdade: a salvação foi planejada por Deus desde a eternidade. Por isso que Cristo é o único mediador, desde a eternidade. Não foi um plano B, né? Tem pessoas que acham que Deus faz todas as coisas, Deus não sabia o que iria acontecer, e só depois que Adão pecou, que Deus então vai ter agora um plano de redenção. De forma alguma. Deus já sabia desde a eternidade que Adão pecaria. E por isso, desde a eternidade, desde antes de criar todas as coisas, Cristo já havia sido entregue para salvar toda a humanidade. A segunda verdade é que a promessa de salvação, ela foi revelada de forma progressiva. Observa, primeiro em Adão, viria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Depois os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, falando que por meio deles viria um que abençoaria todos os povos da terra. Depois temos a revelação ao povo de Israel, com as leis, os profetas e os sacrifícios, que tudo apontava para Cristo, ainda de forma velada. Mas aí nós temos no Novo Testamento plenamente revelado. Então a salvação, ela foi progressiva, e no Novo Testamento a revelação perfeita, plena, completa. Outra verdade fundamental: Cristo é o centro da revelação bíblica. Tudo no Antigo Testamento apontava para Ele. Cristo é o centro de todas as coisas. É por isso que o culto nós prestamos a Cristo. É por isso que os louvores nós prestamos a Cristo. É por isso que quando vamos pregar aqui a palavra de Deus, o pastor, o pregador, ele não fica contando sobre a sua vida. Ele não fica dando testemunho de suas vitórias. Ele não fica aqui de forma motivacional. Não, ele anuncia o evangelho pleno, completo, de forma em que Cristo é o centro da revelação bíblica. Tudo apontava para Cristo. Então você sempre vai ver aqui as pregações cristocêntricas. A revelação, a quarta verdade central, é que a salvação sempre foi pela fé em Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A salvação nunca foi por obras. Ninguém na história foi salvo por obras, por obediência ou por aquilo que fez. Em toda a história da Bíblia, a salvação sempre foi por meio da fé em Cristo. Agora, as implicações teológicas. O que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, o cristocentrismo da história bíblica. A Bíblia toda aponta para Cristo. Ele é o centro da revelação e o fio condutor da história da redenção. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, a igreja ela naufraga, a pregação naufraga, tudo naufraga, porque Ele é a revelação e é por meio dele que deve ser conduzido todas as coisas. Se o pastor começar a pregar um assunto motivacional, como ter vitória, como vencer, como prosperar, como tudo isso que faz parte dessa teologia coach, né, da exaltação do homem e tudo mais. Se ele começar a anunciar isso, o que acontece? Perde-se totalmente a história bíblica, porque a história é a revelação e a condução de Cristo por toda a história da redenção. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. A segunda implicação teológica importante para nós é a unidade da salvação. Não existe dois modos de salvação, um no Antigo e outro no Novo. Tem até pessoas que falam, não, o meu Deus
não é o Deus do Antigo, o meu Deus é o Deus do Novo Testamento. Pessoas que não entenderam nada, eu já ouvi pessoas falarem isso. Não, o Deus do Antigo Testamento não é o meu Deus é o Deus do Novo Testamento. Então a pessoa não teve nem a revelação clara de que a salvação foi de todas as formas, das duas formas, dos dois modos, no Antigo e no Novo, por meio de Cristo. Sempre foi pela graça e por meio da fé em Cristo. A terceira implicação teológica é a revelação progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez, mas gradualmente, para preparar o povo para a vinda do Messias. Isso reforça a importância da leitura de toda a Escritura como um plano contínuo. Por que nós devemos ler toda a Escritura, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento? Porque toda a Escritura, ela aponta para Cristo. É a revelação. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar o mesmo Cristo revelado no Novo Testamento. E a quarta implicação teológica, a graça desde o Éden. Mesmo após a queda, Deus não abandonou a humanidade, mas imediatamente anunciou a esperança. Isso mostra o caráter misericordioso e fiel do Senhor. Deus sabia que o homem cairia e pecaria. E mesmo assim, Deus vai criar o homem. E Deus vai entregar o seu Filho para morrer no lugar de homens pecadores. Mostrando o quê? A misericórdia e a fidelidade de Deus. Agora, aplicações práticas para nós. A leitura bíblica com os olhos em Cristo. Ao ler o Antigo Testamento, devemos procurar as sombras e tipos que apontavam para Jesus, como diz em Lucas 24. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Primeira aplicação prática. Nós devemos encontrar Cristo quando nós fizermos a leitura. Então você, ao ler, estou lendo sobre o rei Davi, né? Aí a pessoa foca em Davi, na vida de Davi, em Davi, sem entender que ali estava apontando para Cristo. Davi foi o rei que venceu todas as batalhas. Viria agora um descendente dele, que seria o rei dos reis, que venceria também todas as batalhas. Então, a leitura bíblica, ela tem que ser sempre com os olhos em Cristo. Você vai ler sobre a passagem de Êxodo que fala sobre a Páscoa. Aí você vai entender o que significa aquilo lá. Fazer aquele sacrifício para lembranças de todas as gerações, como é ordenado. Você vai lembrar que aquilo apontava para Cristo. Então as aplicações nós devemos fazer a leitura sempre com os olhos em Cristo. A segunda aplicação prática é que a esperança na fidelidade de Deus. Ele cumpre suas promessas no tempo certo. O mesmo Deus que cumpriu sua promessa enviando Cristo, como ele havia prometido, é o mesmo Deus que também cumprirá a volta do seu Filho, na consumação dos séculos para nos salvar. Então, se Deus foi fiel para, no tempo certo, enviar o seu Filho para morrer, Ele também será fiel para nos salvar na consumação eterna. A terceira aplicação, a humildade diante do plano eterno de Deus. Não fomos nós que buscamos a salvação. Foi Deus que a planejou e a realizou em Cristo desde antes da fundação do mundo. Isso também é importante, porque mostra para nós, nos torna humildes diante da salvação. Quantas pessoas não são soberbas ao elas falarem, não, eu vou ser salvo, porque eu sou uma pessoa boa. Eu vou ser salvo porque eu obedeço a Deus. Eu vou ser salvo porque eu vou na igreja, eu tenho uma religião, eu sou uma pessoa correta. Quantas pessoas, elas se acham
detentoras da sua salvação. Mas quando nós entendemos que a nossa salvação, que Cristo ele morreu por nós, antes da fundação de todas as coisas, desde a eternidade, vai mostrar para nós que nós devemos ser humildes, porque foi Ele quem nos salvou desde antes de todas as coisas. E a quarta aplicação é que a pregação ela é sempre cristocêntrica. Todo o ensino deve levar a Cristo. Então vamos fazer análise do parágrafo 1. Vai mostrar o quê? Que Cristo é o centro do plano eterno de Deus. Não é você. Tem aquele pregador, coach, como que ele chama? O David Leonard, né? Que ele fala que você é o centro de Deus, da vontade de Deus, de todas as coisas apontam para você. Ele fala isso. E o povo chora ao ouvir isso. Mas será mesmo que Deus fez tudo apontando para nós? É óbvio que não. Deus fez tudo apontando para Cristo. Você não vai encontrar você na Bíblia sendo adorado, sendo buscado, sendo honrado. Você vai sempre encontrar um só, Cristo. Cristo é o centro do plano eterno e não nós. Desde Adão até hoje, todos os salvos foram alcançados pela mesma promessa e da mesma forma. A salvação em Cristo não é por ser dizimista fiel, não é por ir na igreja, por ter uma religião, por ser católico, evangélico, espírita, nada disso. A salvação ela sempre foi alcançada por meio da fé em Cristo. Essa promessa foi revelada de forma progressiva, até ser cumprida plenamente na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus. Parágrafo 1, ele diz: o pacto das obras foi quebrado pelo pecado e se tornou inútil para conduzir a vida. A nossa definição, o pacto das obras, foi a aliança feita com Adão, exigindo obediência perfeita, como diz em Gênesis 2,16. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele faz o quê? Um pacto das obras com Adão. E esse pacto exigia o quê? A obediência perfeita. Se ele obedecesse, teria vida. Se ele desobedecesse, receberia morte. Mas o que acontece? Ao desobedecer, Adão quebrou o pacto. E como cabeça da humanidade, ele trouxe condenação a todos, porque todos são descendentes de Adão. Adão, ele era o líder de toda a humanidade, o representante federal de toda a humanidade. É por isso que Paulo diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por meio de Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pacto das obras, que é a obediência perfeita à lei, foi quebrado por causa do pecado e se tornou inútil para conduzir a vida. Uma vez que foi quebrado esse pacto, desobedecido essa lei, é impossível agora o homem ser salvo por meio da obediência a essa lei. A consequência: o homem perdeu a comunhão com Deus e ficou incapaz de salvar a si mesmo. Assim como Adão, nós somos incapazes de alcançar a vida eterna por esforço próprio, como diz em Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, nós já estudamos, por obedecer aos mandamentos, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Qual é a consequência? O homem agora ele não pode mais, por si mesmo, ser salvo. O que o homem vier a fazer aqui, buscar fazer, por obediência ou por alguma coisa, ele agora é incapaz de ser salvo por qualquer coisa que ele vier a fazer. Paulo diz, ninguém será justificado. Justificado é ser declarado justo, perdoado, por obedecer à lei. Por quê? Porque pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado, e não a salvação. Quando nós lemos os 10 mandamentos, é para mostrar para nós o quê? O que Deus requer de nós, e que nós não conseguimos obedecer, apesar dele querer que nós obedeçamos. Nós não conseguimos obedecer com perfeição, ao ponto de buscarmos sermos salvos por causa disso. E ao não conseguirmos obedecer as leis, os 10 mandamentos, nós provamos o que? Exatamente o que Paulo diz. Pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei, através da lei, nós passamos a entender que nós não podemos nos salvar por obediência, porque nós não conseguimos obedecer a lei com perfeição. A lei então vai mostrar que somos pecadores. A lei diz, para nós não falarmos o nome de Deus em vão. Quantas vezes falamos o nome de Deus em vão? Mostrando o quê? Ela revela o pecado. Ela fala, para ser salvo, seja perfeito. Ao vermos a lei, entendemos que nós não conseguimos ser perfeitos. Logo, a lei não está lá para nos salvar, mas está para mostrar os nossos pecados e apontar para o Salvador. O fracasso do pacto das obras. O homem foi criado em um estado de perfeição, mas quebrou o pacto das obras. Adão recebeu o mandamento de obedecer perfeitamente, mas quebrou a aliança. Como representante da humanidade, sua queda trouxe condenação a todos. Ao invés de deixar a humanidade perecer, Deus revelou a promessa de Cristo. O evangelho não começou em Mateus, mas lá em Gênesis, que nós já lemos, a promessa de que viria o descendente da mulher, o proto-evangelho, a primeira menção do evangelho, logo após a queda. Logo, todos nós somos pecadores diante de Deus, mostrando que o fracasso da tentativa da obediência pelas obras da lei. A confissão ela continua dizendo, mas Deus foi servido prometer Cristo, o descendente de mulher, como meio de chamar os eleitos e gerar neles fé e o arrependimento. Nós vemos a promessa graciosa de Deus. Mesmo diante da queda, Deus não abandonou o homem, mas anunciou a redenção em Gênesis 3,15. O homem havia acabado de pecar contra Deus. Mas o que Deus fala? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira promessa de redenção. Cristo é a semente da mulher que esmagaria a serpente. Então, após a queda, Deus ele vai chamar agora os eleitos e gerar fé neles e o arrependimento. Essa promessa ela é repetida e expandida em toda a história bíblica. Nós vemos lá em Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A promessa, ela não ficou somente em Gênesis, mas nós vemos aqui Isaías, muito tempo depois, trazendo de volta à mente deles a profecia. Uma virgem agora ficará grávida, e ela dará à luz, e esse seria o nosso Deus, o Deus conosco. A salvação, ela nasce da graça e do amor de Deus, e não do mérito humano.
Como diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não nasce da busca humana, mas do beneplácito, da boa vontade de Deus. Como diz em Efésios 1:5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, dentro desse plano, nós vamos ver a promessa sendo repetida em toda a Escritura. E essa promessa é cumprida na pessoa de Cristo. E essa salvação, ela não vem pela nossa busca, mas ela vem pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus sobre nós. É por isso que a Bíblia fala que Ele nos predestinou para Ele, para sermos seus filhos legítimos, adotados de forma legítima agora. Por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. É assim que Deus então salva os pecadores. Uma vez que todos nós pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. Nós precisamos de que Deus venha ao nosso encontro e nos salve dos nossos pecados. Se você observar a tua carreira cristã, da onde você estava, desde o começo da tua vida, quando você começou a entender sobre fé, sobre Deus, sobre Jesus, como que Deus foi traçando na sua vida e chamando você, até chegar um ponto que Ele abriu plenamente os teus olhos, tirou toda a venda dos nossos olhos e abriu o nosso coração para crer, para nós não sermos mais confundidos. Olha a nossa trajetória. E por que isso não acontece com todos? Você vê que muitas pessoas até tentam buscar a Deus, ou buscar um Deus, ou ler a Bíblia, mas ela não consegue entender, compreender, ela não tem entendimento do que ela faz. Ela está vendo lá sobre o óleo descendo, a unção descendo sobre a barba de Arão. Ela não entende que aquilo apontava para a obra, a unção perfeita que viria da obra de Cristo, o ungido de Deus. E ela continua pegando o óleo e derramando sobre a sua própria cabeça. Olha que interessante. As pessoas, elas não têm um entendimento claro, e elas ficam lá na fidelidade do dízimo. Não, porque eu sou fiel ao dízimo, por isso Deus tem me abençoado. Elas falam isso, são abençoados porque são fiéis no dízimo. Mas a Bíblia diz que não, que nós somos abençoados pela misericórdia e graça de Jesus Cristo, porque ninguém merece nada. Todos nós merecíamos a condenação, a maldição, mas por meio de Cristo nós recebemos a bênção, e não por meio do dinheiro. Olha que interessante, o velar que havia sobre os nossos olhos foi tirado, o véu que estava sobre nós foi tirado, e isso é uma graça de Deus, porque se você observar, não foi porque você, no seu esforço, agora eu estou entendendo, agora eu estou buscando, não. Deus te atraiu, Deus te revelou, Deus quebrantou o seu coração. E tudo isso aí por causa do quê? Da graça. Exatamente o que Paulo diz. Ele nos deu um destino certo, de nos salvar. Vai salvar todos? Não, mas Ele vai salvar o seu povo, a quem Ele revelará o Evangelho. Então aqueles a qual Deus Ele vai salvar, Ele predestinou, desde antes da eternidade, quando Jesus morre naquela cruz. Para quê? Para sermos agora filhos legítimos de Deus, ao ponto agora de nós termos acesso ao Pai por meio de Cristo. Segundo o que? A vontade, a boa vontade de Deus sobre nós. Quando eu falo nós, não me limito a nós aqui, né? Aos cristãos verdadeiros, aqueles que entenderam o verdadeiro evangelho, espalhado por todo o mundo, certo? Milhares de outras pessoas, de outras igrejas também creem da mesma forma. O véu foi tirado. Quando eu falo, não é limitando a nossa igreja somente, mas a todos aqueles que creem em Cristo.
mas nós somos testemunhos de que isso aconteceu plenamente na nossa vida. E como meio de chamar os eleitos e gerar neles fé e o arrependimento. Então, o Evangelho é um instrumento de Deus para o quê? Para produzir a fé. Por que nós cremos dessa forma? Porque a palavra em Romanos 10, 17 diz: e assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Por que nós entendemos o Evangelho de uma forma simples, clara, descortinada? Porque na igreja onde nós congregamos é pregado o Evangelho, é pregado a palavra cristocêntrica, é anunciado uma pregação expositiva. E o que acontece? A fé verdadeira, ela é gerada pela palavra de Cristo. Ao ouvirmos, estudarmos a Bíblia, vai gerar uma fé verdadeira. Agora imagina, se as pregações aqui na nossa igreja fossem pregações coach. É prosperidade, é vitória, é marchar. O que acontece? Até hoje estaria o véu nos nossos olhos. Nós não iríamos ter um entendimento. Vitória, nós estamos aqui para vencer. Nós estamos aqui para prosperar. As portas vão se abrir para nós. E nós vamos passar o óleo. E todos os demônios vão sair. E tudo vai dar certo. Imagina se a pregação fosse assim. Até hoje, acontece do quê? Irmãos que congregam em igrejas neopentecostais estarem com a venda nos olhos, não conseguem entender a respeito disso, porque o anúncio que é feito não é a Bíblia. Então a fé que é gerada neles é uma falsa fé. Por isso nós devemos ouvir o quê? A palavra de Cristo para gerar a fé verdadeira. Então o Evangelho, a pregação genuína, é um instrumento de Deus. E para conceder o arrependimento, como diz em Atos 11, 18, louvaram a Deus dizendo: então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Então a fé, o arrependimento, ela vem através do quê? Da pregação do Evangelho. É um chamado eficaz, pois atinge o coração, como Jesus diz em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu então ressuscitarei no último dia. Olha que interessante, a unidade plena do Evangelho. Tudo está ligado em Cristo. Cristo é anunciado como? Através da pregação genuína do Evangelho. Ao ouvirem a pregação genuína do Evangelho, alguns terão fé em Cristo e se arrependerão dos pecados. Outros ainda vão recusar a palavra do Senhor e vão seguir o seu caminho neste mundo acreditando em outras coisas. Mas por quê? Porque o chamado, ele é eficaz para aqueles a quem Deus permitir ouvir. É por isso que quando um crê e outro não crê, não está nas mãos do homem insistir. Não, você precisa de entender, você precisa disso, você precisa acreditar, não tem como. Porque ultrapassa essa parte carnal do homem. O homem não consegue, por si mesmo, entender, crer. Se o Pai não o trouxer, não vir, não deixar vir, o homem nunca vai conseguir por si só. É por isso que muitos ouvem, não conseguiram crer de forma genuína em Cristo, não se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados e acabaram novamente retornando para a sua antiga vida, ou para a sua antiga religião, ou para as suas antigas filosofias, ou fé falsa. Logo, por quê? O chamado é eficaz, necessário que Deus o chame. O Evangelho, ele é revelado desde o princípio. Nesta promessa, a essência do Evangelho foi revelada, o que tornou-se eficaz para a conversão e salvação de pecadores. A essência do Evangelho já estava em Gênesis 3,15. Todo o Antigo Testamento é revelação progressiva dessa promessa. Todo o Antigo Testamento aponta para essa promessa. Abraão recebeu a promessa do Evangelho. Os sacrifícios, a lei e os profetas eram sombras do Cristo prometido. O Evangelho não é uma novidade do Novo Testamento.
mas a revelação progressiva da mesma promessa. O Novo Testamento mostra seu cumprimento em Cristo. A Bíblia é uma história única de redenção, desde o Éden até Cristo. Isso aqui, para nós, é muito interessante, porque mostra que o Evangelho, ele desde o início, Deus já anunciava nas Escrituras, e foi vindo de uma forma progressiva, até chegar no Novo Testamento, e nós termos o quê? O cumprimento plenamente em Cristo. A Bíblia é uma história única de redenção, desde o Éden até Cristo. Quando olhamos para a Bíblia é um relato único, é uma história única. A partir de ter, mesmo tendo muitos assuntos a qual a Bíblia ela vai falar, vai ensinar e tudo mais, mas a centralidade de tudo sempre vai estar enraizada na pessoa e na obra de Cristo. Ela é uma história da redenção de homens pecadores por meio de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ela nos fornece. É isso que a Bíblia, isso é a história da Bíblia. Muitas pessoas, elas falam, Danilo, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Eu leio, não sei o que significa isso, significa aquilo. Porque ela não entendeu que a Bíblia é a história sobre homens pecadores sendo salvos por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a história da Bíblia, essa é a história central. Se a pessoa entender isso, vai ficar muito mais fácil ela entender sobre toda a história da Bíblia, porque tudo aponta para Cristo. A eficácia do Evangelho. E é nela eficaz para a conversão e salvação dos pecadores. O Evangelho não é apenas informação, mas o poder de Deus para a salvação, como diz em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele transforma, gera vida nova e conduz à reconciliação com Deus. Onde o Evangelho é crido, há conversão real e vida eterna. O verdadeiro Evangelho gera a fé genuína, o arrependimento genuíno e a salvação verdadeira. Somente onde nós ouvimos essas verdades, onde Cristo é totalmente centralizado, quando nós entendemos que tudo aponta para Cristo. A partir disso nós entendemos que o Evangelho então realmente é o poder de Deus para a salvação, porque nós deixamos de confiar em imagem de escultura. Quantas pessoas não confiam em uma imagem de escultura? Se ajoelhando diante de uma imagem. E por que você não faz isso? Qual é a diferença entre nós e os outros? Todos pecaram pela graça do Senhor, porque ouvimos o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder entrou em nossa vida, e o que ele fez? Ele gerou a fé verdadeira em nós, o arrependimento genuíno em nós. E nós então fomos salvos. Nós poderíamos ter uma imagem gigantesca aqui de Maria na igreja, todo mundo se ajoelhando e colocando a mão nela. Mas o que acontece? O verdadeiro Evangelho, ao você ouvir que não é sobre Maria, não é sobre Davi, não é sobre Moisés, não é sobre Paulo, que o verdadeiro Evangelho é sobre Cristo, e esse Evangelho gera a fé verdadeira, o arrependimento e salvação. Uma vez, irmãos, que nós ouvimos o verdadeiro Evangelho, aqueles que foram salvos nunca mais serão enganados. Nunca mais a sua vida será a mesma. Não adianta. Pode tentar ir para lá, para cá, acabou. Uma vez que nós ouvimos a verdade e Deus realmente nos destinou à salvação, nós não conseguimos mais nos apartar dele. Ele abre a nossa mente de uma tal forma que nós conseguimos enxergar, entender e viver
para o Deus revelado. O homem, ele falhou. O pacto foi quebrado. Adão pecou. Adão desobedeceu e toda a humanidade cai em Adão. Logo, as nossas obras não podem nos salvar. Deus então prometeu a semente da mulher logo após a queda. Deus anunciou Cristo. A salvação é iniciativa da graça de Deus. Imagina, Adão pecou. E agora? O que ele pode fazer com o seu pecado? O que ele poderia fazer agora para resolver esse problema? Qual seria a estratégia? Qual foi a estratégia de Adão? O que ele pensaria? O que ele pensou? Nada poderia o salvar. Logo, a salvação, ela foi uma iniciativa da graça de Deus. Deus foi até Adão e falou para ele que um descendente dele esmagaria a serpente. O que nós observamos também, o evangelho ele transforma a fé e o arrependimento. O evangelho gera fé, arrependimento e vida nova. Onde Cristo é crido, há perdão e salvação real. Conclusão. O pacto das obras mostrou a nossa incapacidade. Tentar salvar por meio de obediência mostra que é incapaz de sermos salvos. A promessa de Cristo mostrou a graça de Deus. Nós deveríamos ter sido condenados, mas ali Deus vai mostrar a sua graça com a promessa de Cristo. A fé no Evangelho continua sendo o único caminho de salvação. E para terminar, o resumo de tudo que nós estudamos hoje. O pacto das obras, estabelecido com Adão, foi quebrado pelo pecado, tornando o homem incapaz de alcançar a vida por obediência própria. Mas Deus, em sua graça, revelou a promessa de Cristo, em Gênesis 3,15. A semente da mulher, como o único meio de salvação. Essa promessa é o Evangelho em sua substância, já presente desde o Éden, e é o instrumento pelo qual Deus chama os eleitos, produzindo neles fé e arrependimento. Assim, desde o princípio, o Evangelho tem sido eficaz para a conversão e salvação dos pecadores, mostrando que a redenção é obra da graça soberana de Deus em Cristo. Logo, então, o Evangelho é o meio a qual Deus chamará os pecadores ao arrependimento. Por isso que quando nós vamos evangelizar, o que nós devemos anunciar para as pessoas? O Evangelho, que todos pecaram, mas que há graça e salvação por meio de Cristo, aquele a qual Deus enviou desde antes da eternidade, com um propósito de nos salvar, nós, homens pecadores. Porque nós desobedecemos toda a lei, e somente por meio dele podemos ser salvos. Se você crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados, verdadeiramente, você será salvo. É o anúncio do Evangelho. Nós anunciamos o Evangelho assim. E depois? Aí depois é a pessoa e Deus. Nós precisamos de falar a verdade para as pessoas. Se nós ficarmos ocultando as coisas, como a pessoa vai crer? Como ela vai se arrepender? Porque Deus vai chamar a pessoa através da mensagem do Evangelho. Nós precisamos de falar a mensagem do Evangelho, falar a verdade para as pessoas. Olha, por causa de Adão, todos pecaram. Olha a nossa humanidade. Como os homens são maus, como são pecadores. Ao invés de buscarem fazer o bem, buscam sempre fazer o mal. Ao invés de cuidar da família, ficam num bar bebendo. Ao invés de administrarem bem os tributos, muitos roubam os tributos e fazem o mal para a população. Olha como o mundo é pecador, olha como o homem é pecador, e todos são assim. Observe,
Você já desobedeceu aos teus pais, você já contou uma mentira, já falou o nome de Deus em vão, já cobiçou algo de alguém, você também é pecador. Logo, somente Cristo pode nos salvar no dia do julgamento final. Somente por meio dele podemos ter a vida eterna. Você precisa de crer em Jesus. Você precisa de reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Você precisa de se arrepender do seu estilo de vida pecaminoso, porque isso te condenará. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Mensagem do Evangelho. Agora, se Deus salvará ou não, já não está em nossas mãos. Agora nós entregamos para a obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser convencer aquela vida, ele vai convencer. Assim como um dia nos convenceu. Aí já é uma obra, sobrenatural que só Deus pode realizar. Mas nós, diante de tudo isso, devemos entender essa mensagem. Que somente por meio de Cristo temos a vida eterna. Porque toda a Bíblia sempre apontou e aponta para a pessoa e sua obra. Amém? Vamos então orarmos neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos, porque o Senhor revelou o Teu Evangelho para nós. E hoje, Senhor, nós cremos na Tua Palavra, não mais como uma imaginação de religiões, como tradições de religiões, mas como a verdade, que o Teu Filho veio a este mundo para nos salvar. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor guarde esse estudo em nossos corações, para quando nós olharmos para a Bíblia, enxergarmos Cristo. Para quando nós orarmos, enxergarmos Cristo. Para quando nós anunciarmos o Evangelho, anunciarmos Cristo. Porque tudo é sobre Cristo. Eu peço a Deus as Tuas bênçãos sobre todo nós. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém.